E hoje no nosso treinamento, então, você vai conhecer os principais tópicos sobre o seu financeiro. A gente vai verificar sobre as suas contas bancárias, despesas fixas, contas a pagar e contas a receber. Então, vamos começar, tá? Já que na tela de overview, você vai verificar que aqui tem saldo de contas, tá? Você que tem uma base nova, vai aparecer assim como tá aqui a minha conta, tudo zerado. E a gente vai começar já cadastrando as contas bancárias que vocês têm dentro do sistema, tá bom? Vamos lá, então. A gente vai clicar aqui em Ajustes, Financeiro e Cadastros. E agora a gente vai selecionar contas e bancos. Bom, aqui você já percebe então que a gente tem contas e bancos e status da conta, tá? Aqui a gente tem caixa do financeiro. Esse é aquele caixa físico que você tem dentro da sua empresa, aquela gaveta no qual você tem ali o seu dinheiro guardado do dia, o que aconteceu, ou um dinheirinho ali para qualquer emergência, tá? Caso vocês não tenham, vocês podem vir aqui no olhinho e desativar essa conta, certo? E para criar uma conta completamente nova, vocês vão clicar nesse maisinho que tem aqui do lado e também ir em conta bancária, tá? Vocês vão perceber que também tem a opção para criar um caixa financeiro e um caixa PDV, que é aquele caixa de frente de loja, tá? E você, inclusive, pode criar um caixa para cada funcionário seu que ficar na frente de loja, tá? Caixa Rafael, caixa da Ana, para que cada um tenha a sua movimentação, tá bom? Então, vamos lá criar nossa conta bancária. Assim que abre, então, aqui, a gente tem essas opções aqui do banco, instituição financeira. Inclusive, a gente já tem vários bancos aqui cadastrados para você apenas escolher qual banco que você usa, tá? Então, você pode escolher entre os que tem aqui. Vou escolher, por exemplo, o Nubank, tá? E aí eu vou cadastrando. Inclusive, eu posso determinar para qual CNPJ essa conta pertence, tá? Por exemplo, se eu tenho uma conta do Nubank para minha conta principal de CNPJ, eu posso vir aqui e determinar. E se você tiver um outro CNPJ cadastrado no Hold, ele vai aparecer aqui nesse campo para você selecionar. E aqui eu venho também colocando uma descrição dessa conta, tá? Posso colocar conta principal no Nubank. E aqui eu tenho um saldo, tá? Você pode vir e verificar o saldo da sua conta e atualizar aqui, tá? Já nos primeiros treinamentos, a gente ainda não indica atualizar o saldo, porque a gente ainda vai fazer alguns testes e vai acabar que seu saldo não, lá no final dos treinamentos, não vai bater com o que tá lá na sua conta do banco, com o que tem aqui no sistema. Então, a gente pode deixar para atualizar depois, e aí é só você seguir esses passos aqui para deixar tudo atualizado, ok? Mas eu vou colocar aqui como exemplo, por exemplo, que R$ 5.000, tá? No saldo da nossa conta. E aqui a gente tem habilitar a emissão de boleto. Eu não vou deixar habilitado, porque a gente ainda vai ter treinamento sobre isso e a gente ainda não chegou lá, tá bom? E aí é só você salvar. E a gente pode inserir uma outra conta bancária, tá? Vou vir aqui, vou escolher, por exemplo, o Banco Itaú. E mais uma vez eu vou selecionando, escolho o CNPJ se tiver e coloco aqui uma descrição pra gente, tá? Vou colocar aqui conta Itaú e o saldo, se você quiser pode colocar agora. Vou colocar aqui de 10.000, tá? Só como exemplo e vou salvar. Pronto, a gente já tem aqui as contas cadastradas e você pode cadastrar quantas contas você quiser, tá bom? Aqui a gente tem o status da conta todo mapeado para você também. Caso você queira, você pode desativar algum que não utilize ou adicionar aqui um status de conta que ainda não tenha no sistema e que você utilize na sua empresa. Só colocar a descrição, o tipo e salvar. Não vou colocar agora porque tudo que eu preciso já tem ali mapeado. Bom, agora que você já cadastrou as contas bancárias que você utiliza na sua empresa, a gente vai para outro ponto muito importante, tá? A gente vai vir aqui em opções de pagamento, certo? Aqui vocês vão ver que a gente tem 3 tópicos: forma de pagamento, condições de pagamento e aqui embaixo a opção de pagamento, tá? Quando você for fazer o seu orçamento, você tem que informar lá como é que esse pagamento vai acontecer, né? Para que vá tudo certinho para o seu financeiro. Então, o Hold já mapeou para você várias formas de como vai acontecer esse pagamento. Primeira coisa, ele tem que entender se é cartão de crédito, boleto, dinheiro ou Pix. E aí que entra aqui em cima a forma de pagamento. Olha só, a gente tem mapeado dinheiro, cheque, cartão de crédito, débito, tá? As principais formas. E aqui, inclusive, o que é mais utilizado hoje em dia, que é o Pix. Se por acaso houver alguma forma de pagamento que não tem aqui que você utilize, basta clicar nesse maisinho aqui
e acrescentar, tá? E aí você vai escolher qual tipo, se é outro, se é um crédito, se é um tipo de permuta ou outra coisa, ok? Ou seja, a forma de pagamento é justamente isso, porque meio que vai ocorrer esse pagamento, certo? Aqui embaixo a gente tem a condição de pagamento, que é justamente para entender de quanto em quanto tempo esse pagamento vai ocorrer, certo? Show? E aqui a gente tem muita coisa já mapeada, ó. Quando você tem esse númerozinho, essa barrinha em número, quer dizer o quê? Que ele vai receber a primeira ali em 7 dias e a segunda em 14 dias, certo? E aqui vai indo, a gente tem muita coisa já mapeada. Por exemplo, aqui a gente tem que a primeira vai ser à vista e depois com 21 dias. Inclusive, se vocês não utilizarem alguma que tem aqui, vocês podem excluir ou editar alguma coisa que tem aqui, tá bom? Caso você tenha alguma forma de pagamento que não esteja aqui, por exemplo, vocês podem vir aqui no maisinho e acrescentar. Vamos dizer que você vai ter um pagamento que vai acontecer a primeira mensalidade em 5 dias e a segunda em 10 dias, certo? E a condição de pagamento vai ser ali numa lista de intervalo de dias. E eu vou colocar ali o intervalo que a gente colocou ali em cima. É só digitar um número, clica aqui nesse quadradinho, coloca de novo 10 e aí você vai salvar, certo? Então, se você vir aqui embaixo, ó, já tem aqui a sua condição de pagamento cadastrada, tá? Vou só colocar aqui, ó, para ficar bonitinho, para dizer que são dias. Vou salvar de novo. Aqui embaixo, então, a gente tem as opções de pagamento, que é o que você vai utilizar na hora de fazer o seu orçamento, tá? Então, aqui a gente tem a junção da forma de pagamento com a condição de pagamento. Os dois juntos ali, eles trazem pra gente, então, uma opção de pagamento. Por exemplo, aqui, essa que são 4 vezes no boleto. A forma de pagamento é boleto e ela acontece, né, em 4 vezes, em 30, 60, 90 e 120 dias, ok? Eu também posso acrescentar uma opção de pagamento. Eu vou vir aqui, eu coloco que vai ser uma opção de pagamento de 2 vezes no cartão de crédito, certo? Deixar aqui o tracinho para ficar padronizado. A forma de pagamento, então, vai ser cartão de crédito e a condição de pagamento vai ser aquela que a gente criou, ó, que vai ser a primeira em 5 dias e a segunda em 10 dias, ok? Aqui, permitir usar. Aqui eu determino se essa condição ali que a gente criou vai ser usado só para compra, só para venda ou para os dois, tá? Se eu quiser dos dois, eu posso selecionar compra, clico aqui dentro do quadradinho de novo e seleciono também venda. Se eu quiser tirar algum, é só clicar de novo, tá bom? Custo financeiro. Digamos que o seu cartão de crédito ali te dá um custo financeiro de 3%. Então, é aqui que você vai colocar essa porcentagem para que esse custo seja pago pelo cliente e não por você. Todos esses dados, eles têm que estar mapeados para que entre nos custos do seu orçamento e você tenha um custeio correto, certo? Essa parte aqui, ela é fiscal, a gente ainda não chegou nessa fase, então a gente não vai dar uma olhadinha nisso agora e é só salvar. Então, ó, se você vir aqui na parte de baixo, a gente já tem a nossa condição de pagamento criada em 2 vezes no cartão de crédito, tá? Que serão a primeira ali em 5 e outra em 10 dias. Então, agora vocês já sabem como criar uma opção de pagamento dentro do Hold para que fique tudo alinhado com a empresa de vocês. Outro ponto muito importante aqui é o nosso plano de contas. Se você ainda não conhece o que é plano de contas, presta bastante atenção que isso aqui é muito importante, tá? Ao longo do tempo que você vai ter na sua empresa, você vai percebendo que, por exemplo, você tem alguns dados a mais na venda de um produto ou de outro, tá? E isso você percebe, mas você não tem números ali para determinar e entender quanto você vendeu de adesivo ano passado, quanto que você comprou ali de lona ano passado, tá? E aqui no Hold, a gente vai conseguir mapear esses dados para você, para que você tenha esse controle. Vários relatórios vão utilizar esse plano de contas para entender como é que funciona a tua empresa, tá? O que você vende mais, o que você compra mais, quais são os teus gastos dentro da empresa. Quem gosta de contabilidade ama esse relatório, porque através dele você consegue ter uma classificação do que acontece dentro das receitas e despesas da sua empresa. Vamos dar uma olhadinha nele aqui então, tá?
Ele parece ali um sumário de um livro com capítulos e subcapítulos. Aqui o capítulo 1, por exemplo, a gente tem receita, certo? Se a gente for um pouquinho mais abaixo, a gente tem o capítulo 2, que são as despesas. O que isso ajuda pra gente? Vamos dizer que você vai lançar um contas a pagar, tá? Vai ser um contas a pagar de conta de água, ok? Quando você for lançar essa despesa, o sistema ele vai te perguntar o que é aquele plano de contas. Por quê? Porque no final do ano você pode ter um relatório do quanto você gastou com água dentro da sua empresa, tá? Olha aqui, dentro de despesa, a gente tem capítulos como despesa administrativa, tá? Que é água, aluguel, alvará. E também a gente tem aqui, ó, despesas com funcionários, salário, antecipação, INSS, FGTS e muito mais. A gente tem também aqui um muito interessante que é a despesa com veículo. Olha só, imagina você toda vez que você lançar ali uma despesa de manutenção, ter isso classificado e lá no final do ano poder puxar um relatório que vai te falar quanto que você gastou com despesa de veículo, tá? Então aqui, com o tempo, a gente vai soltando mais e mais relatórios para que vocês tenham acesso a todos esses dados. Então, por isso que o plano de contas ele é importante, porque ele vai ajudar nessa classificação. E aí vocês podem vir aqui estudando o plano de contas e ele vai te mostrar tudo que ele tem aqui, certo? Aqui, ó, por exemplo, lá em receita, a gente tem aqui adesivos, banners, chapa, ou seja, na hora que você fizer a venda, o sistema ele vai entender ali qual é essa receita e aí a gente vai ter, ao longo do tempo, essa classificação para que você tenha todos os dados aqui organizado, tá bom? Agora a gente vai vir aqui no menu principal em financeiro e depois em despesas fixas. E é aqui que a gente vai começar a organizar todas as nossas contas dentro do Hold, ok? O despesa fixa é uma ferramenta a mais que vocês têm e assim é o melhor amigo do teu financeiro, porque ele vai ajudar justamente com essas contas que são fixas dentro da tua empresa, tá? Como conta de água, conta de luz e evitar, além do retrabalho da tua equipe, vai evitar também que haja algum esquecimento de uma conta recorrente para vocês, tá? Então, em vez de ter o financeiro ir lá todo mês e cadastrar a conta de água, por exemplo, a gente só vai cadastrar uma vez, vai contar como essa ocorrência ocorre, vai contar como é que é essa cobrança e aí o sistema automaticamente vai gerar todo mês. E o teu financeiro só vai se preocupar em liquidar essa conta, certo? Vamos lá então. Aqui a gente vai inserir uma despesa, certo? Então aqui já vem essa telinha pra gente com algumas explicações bem legais. Descrição, né, que a gente vai contar o que é essa conta. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui conta de energia, certo? E aí eu vou falar no valor que ele custa ali em média R$700. E assim, gente, contas como energia, água, que não tem um valor fixo, coloquem aqui uma média. E na hora de liquidar essa despesa, teu financeiro vai conseguir adaptar ali e colocar o valor que foi pago naquele mês, certo? E aqui, ó, a gente tem período, a gente vai contar como é que ocorre essa cobrança. Se ela ocorre todo dia, toda semana, se ela ocorre por mês ou por ano, tá? Que a gente deixa por mês. Forma de pagamento, se essa aqui é uma conta que a gente paga no dinheiro, no boleto, no cartão, que eu vou deixar boleto. Fornecedor e sacador, tá? Essa parte aqui ela é muito importante, tá? Pra gente já deixar tudo organizado. Por isso é muito legal você já ter assistido o treinamento anterior e ter feito o cadastro dos seus principais fornecedores. Isso inclui fornecedor de celular, fornecedor de água, fornecedor de conta de energia, fornecedor do sistema de gestão. Então, cadastrem todos os seus fornecedores, tá? Para que aqui a gente possa colocar as despesas, tá bom? Então, a gente vai dizer aqui, ó, que nesse caso vai ser a Coserne, certo? E aqui, se vocês quiserem, podem deixar uma observação. Aqui embaixo a gente tem algumas adaptações, tá? Repete a cada. O que isso significa? Se for uma conta que ela acontece de 2 em 2 meses, eu posso simplesmente colocar o 2 e aqui mês. Se for uma conta que acontece de 3 em 3 anos, eu posso vir aqui e adaptar essa despesa, tá bom? Nesse caso, ela ocorre todos os meses. Então, eu coloco o número 1 e o mês. Ela vai iniciar para mim ali, ó, já no dia 7, tá? Então, no próximo dia 7, vem a minha primeira cobrança. Ela vai se repetir todo dia 7. Aqui a gente tem termina em em. A gente tem nunca, em e após, certo? Nunca é justamente para essa conta de água, não termina nunca, né? Enquanto você tem a sua empresa aberta, você vai precisar pagar essa conta.
Então, essas são as despesas fixas. E esse é o nunca, ok? A gente tem também o em, no qual eu posso vir aqui e determinar uma data. Ela vai acabar dia 12 de janeiro de 2027. Ok? Posso até abrir aqui o calendário e colocar. E tem também o termina em após, ou seja, ele vai terminar após 36 ocorrências. Então, isso é muito legal para quem comprou uma máquina ali em 36 vezes, em 24 vezes. É só colocar dessa forma, em após, colocar o número de ocorrências, que aí o sistema vai gerar essas 36 ocorrências no teu contas a pagar. Nesse caso aqui, eu vou deixar em nunca, tá? Aqui em cima a gente tem classificação. Aqui a gente vai determinar qual o centro de custos que essa conta pertence, tá? Como é uma conta de energia, ele é do administrativo e aqui eu coloco R$700. Você tem que colocar o valor aqui porque às vezes é uma despesa que vai se dividir entre dois centros de custos, tá? E aí pode ser que um gaste R$500 e o outro R$200, tá bom? Mas nesse caso aqui a gente deixa só o administrativo. E aqui, olha que legal, já tem o nosso plano de contas. A gente vai contar para o sistema que essa conta aqui, ela é uma conta de despesa, né? No caso, uma conta, e é uma conta de energia elétrica, ó. É uma despesa, que é uma despesa administrativa, e ela é energia elétrica. E aqui eu coloco o valor de novo, tá? Ok? Se quiser pode colocar documento, mas não precisa e vai clicar em salvar. Então, perfeito, ó, você já tem cadastrado uma conta, vou clicar nela aqui para vocês verem, já tá aqui salva pra gente. E o que vai acontecer, tá? Se a gente vir aqui no contas a pagar, olha que já aparece pra gente, justamente a conta de energia, tá? E olha que interessante, tá? Se eu vir aqui no filtro da data e colocar este ano, colocar para filtrar, olha só que legal, ele já mostra aqui todas as ocorrências e aparece pra gente todas as despesas de conta de energia. E eu não vou precisar ficar cadastrando isso todos os meses, o sistema automaticamente vai lançar ali para que teu financeiro não tenha retrabalho, certo? Voltando aqui no despesa fixa, é importante que você cadastre todas as despesas fixas da sua empresa, tá? Incluindo o salário dos teus funcionários, ok? Venham aqui, depois de ter feito ali o cadastro, em cadastros e funcionários, né? Feito o cadastro de todos eles, vocês vão vir aqui no despesa fixa e vão cadastrar esse salário, certo? Ok? E aí conta de celular, como eu disse, vocês podem colocar aqui plano de saúde e muito mais. Vamos voltar ali então no nosso contas a pagar. A gente já entendeu como é que coloca uma despesa que ela é fixa. Agora a gente vai inserir uma conta qualquer, tá? Digamos que o teu funcionário foi lá e comprou resma de papel, ok? E aí ele comprou em quantidade, deu R$500. Esse pagamento ali vai ser hoje mesmo, certo? E foi ali no Pix, ok? Vou colocar aqui qualquer fornecedor, vocês podem cadastrar o fornecedor de vocês. Aqui, ó, vocês podem colocar uma observação para o escritório principal, só se quiser, tá? Se essa conta aqui vai ser paga, é só salvar. Se ela já foi paga, você pode vir aqui e já informar esse pagamento, certo? E aqui eu determino a conta bancária, qual foi o nosso pagamento, eu vou deixar aqui o caixa financeiro, tá bom? Aqui eu venho em classificação, por exemplo, e posso contar aqui que foi material para o meu escritório, coloco o valor e aí eu posso salvar, tá? E aí, ó, não apareceu pra gente, por quê? Porque ele tá aqui no filtro de pago. Ó, já tem aqui o pagamento que a gente fez, você pode inclusive abrir aqui, certo? E verificar, você pode inclusive anexar o recibo aqui dessa conta sem problema nenhum, tá bom? Vou fechar, vou voltar aqui no aberto. E aqui também eu posso inserir uma conta parcelada. É só você vir aqui, ó, do ladinho de inserir conta a pagar e tem essa setinha para baixo, qual você vai clicar em inserir parcelamento. E aparece uma telinha bem parecida com a tela anterior, tá? A gente pode dizer aqui, por exemplo, que foi a compra de um celular para o escritório. E esse celular custou R$1.200, ok? E o primeiro pagamento dele vai ocorrer aqui o dia 7, ok? Minha referência. A gente fez essa compra no cartão de crédito e a gente vai pagar ele aqui em 3 vezes. Olha o que vai acontecer. Aqui embaixo já surge para a gente as parcelas dessa compra.
e ele já divide pra gente aqui o valor certinho do que foi. Ele considera ali então o total da nossa compra e a quantidade de parcelas. Vocês podem colocar aqui alguma observação, classifiquem o plano de contas e aí é só salvar. Tem os dados gerais, né? Aqui a gente também tem o nosso fornecedor, vamos colocar aqui que é o Hoje Print. Aqui a gente tem a classificação, né? O nosso administrativo. Plano de contas também vai ser o nosso escritório. Vou colocar aqui os valores que cada um vai pagar. E aí eu vou salvar. Vamos colocar aqui então para este ano o filtro. E olha só quem já aparece pra gente aqui. Se eu colocar aqui na busca, ó, eu já consigo filtrar para ver só as parcelas do meu celular, tá bom? E aqui a gente vai ver que a gente tem vários filtros que vocês podem utilizar para facilitar o dia a dia de vocês, principalmente ali ter mais produtividade no financeiro, certo? Bastante coisa para vocês. Vou tirar aqui essa busca. Caso eu já tenha, por exemplo, pago aqui essa primeira parcela do meu celular, eu fiz o adiantamento. Eu vou selecionar ele, ok? E vou aqui em ações e liquidar despesa. Aqui eu tenho então o valor que foi da minha compra, a data de hoje, tá? Que eu posso mudar. O motivo da diferença não existe porque o valor é igual. Posso atualizar a forma de pagamento, tá? E também aqui eu posso determinar qual foi a conta que fez esse pagamento, certo? Ok? Olha só que legal. Se eu pegar aqui e falar que eu paguei R$380, olha o que acontece. Surge aqui do lado o motivo de diferença. Porque eu fiz um pagamento a menos e o sistema quer entender para onde é que foi esse dinheiro. Então, ele quer saber se é um pagamento parcial ou um desconto. Ou, digamos ali, que eu fiz um pagamento de R$500. Aí aparece também o motivo de diferença, só que agora as opções são outras. Porque aqui, ó, se é um pagamento a mais, ele vai querer entender se é multa, juros ou outras coisas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui que a gente fez o pagamento dos nossos 400 e vamos liquidar. Perfeito, então, ó. Conta já foi liquidada e nosso financeiro organizado, tá bom? A gente tem também a nossa telinha de contas a receber. Essa é uma tela gêmea do contas a pagar. A mesma coisa, os mesmos filtros, tá? Só muda ali quando for informações de que é uma conta a receber. Mas a funcionalidade é super parecida. Tanto para inserir alguma conta a receber, quanto também uma conta a receber que foi parcelada, tá? Do mesmo jeito que a gente fez no contas a pagar. Mas o ideal é que o seu contas a receber seja alimentado pelo que está acontecendo ali no seu comercial, né? Pelas vendas que chegam na sua empresa, ok? Vamos vir no nosso CRM, painel de negociação. Aqui a gente tem uma venda nossa e eu vou aqui dar um ganho nessa venda e ela vem aqui para o nosso painel de produção. Aqui no painel de produção você vai ver que existem etapas. A primeira dela é justamente a revisão comercial, porque em muitas empresas eles só começam a produzir depois que está tudo ok com o pagamento, tá? Inclusive, super indicado que isso ocorra para que vocês não iniciem produção sem a compra ali tá ok. Principalmente se você faz ali vendas com entrada ou só recebe o pagamento antecipado, ok? Então, ó, para fazer essa revisão, a gente vai vir aqui nesse raiozinho em ações e tem aqui as opções, tá? A primeira é gerar pré-faturamento. Essa daqui é a opção para quando você for fazer a venda em nota fiscal. A gente tem também outra que é não gera faturamento, que é para quando, por exemplo, você faz as plaquinhas internas da sua empresa ou um brinde para os seus funcionários, ok? Ele precisa para produção, mas não vai gerar nenhum financeiro. E aqui a gente tem o nosso gerar financeiro, que é o que a gente vai fazer. A gente vem e revisa se o comercial lançou de forma correta, tá? Se realmente é um Pix e se é aqui esse valor. Digamos que ali, ó, que na verdade essa compra foi em 3 vezes no crédito. Então, eu consigo aqui nessa tela também já revisar para mandar certinho para o meu contas a receber. E eu venho aqui e eu vou lançar essa despesa. Vindo aqui então em financeiro, contas a receber, coloco aqui o filtro para o próximo mês. E já aparece aqui, então, a primeira mensalidade que ele tem que me pagar, tá? Foi o Job 3 ali que a gente lançou.
e aqui tem o valor da parcela. Se a gente abrir aqui essa ocorrência, ó, já vem aqui tudo direitinho pra gente, já tem aqui se tiver algum arquivo, algum histórico, tudo certinho, a gente já consegue aqui visualizar diretamente por essa tela. Digamos que o teu cliente fez o pagamento, então você pode clicar aqui para abrir a opção e vir aqui em informar pagamento, tá? A outra forma é simplesmente selecionando no cantinho, indo em ações e liquidar. Aqui então você vai colocar o valor, tá? Se tiver alguma diferença você vai dizer o motivo e aqui selecionar a conta bancária no qual vai haver essa movimentação, tá? No qual ele fez pagamento. E a gente vai liquidar. Então, ele já não aparece aqui pra gente, porque eu tô com o filtro de aberto. Se eu colocar no filtro de pago e filtrar, ele já aparece aqui pra mim, assim como outra ocorrência aqui que eu já tinha feito, tá? Já tinha recebido aqui pra mim também, certo? Caso o teu cliente ele queira um recibo, você pode vir aqui e selecionar aqui na opçãozinha e ir em ações. E aqui a gente tem imprimir recibo, certo? Aqui eu posso dizer se é o valor total, se é o valor que foi quitado ou se é o valor em aberto. Vou colocar aqui do valor que ele pagou. Vou colocar que a emissão ocorre hoje, tá? Aqui eu posso dizer se vai ser só a via do cliente ou a minha dele. E aqui eu coloco para imprimir. Perfeito, ó. Então já aparece aqui a guia para a gente fazer a impressão e dar o recibo para o nosso cliente, tá? Vou mostrar aqui para vocês também a nossa central de movimentações, tá? Olha só que legal. Aqui você tem um resumo de tudo que aconteceu no seu financeiro. A gente tem aqui as entradas em azulzinho, tem também aqui as saídas em vermelho. A gente também tem os filtros, tá? No qual você pode filtrar se quer ver só entrada, só saída, as datas. Pode filtrar também só por conta bancária. Ah, eu quero ver só a movimentação que aconteceu no Nubank. Então, você pode vir aqui e filtrar, ok? A gente pode ver também aqui por favorecido, pode fazer a busca. A gente pode ver por valor e também sobre estornos, ok? Aqui do ladinho, então, a gente tem todas as contas da empresa, tá? Tanto caixa financeiro quanto as contas do banco. E aqui embaixo do valor de cada conta, a gente tem ver extrato, certo? Vou clicar aqui, por exemplo, no ver extrato do meu caixa financeiro. Você já consegue ver todo o histórico que aconteceu nele, tá? Vou voltar aqui também e ver da conta Nubank. Também todo o histórico aqui, se foi recebimento, pagamento, tudo certinho, tá? Digamos que a gente tem aqui um ajuste para fazer, alguma entrada nessa conta da Nubank. Então, eu posso vir aqui para ajustar esse saldo, por exemplo, e colocar aqui uma entrada, colocar aqui, ó, ajuste de saldo de banco. Aqui eu vou dizer que esse ajuste aqui foi feito pela Ana, ok? Ele vai ser aqui uma movimentação. Eu coloco aqui na classificação que é um ajuste. Ó, aqui a gente tem acerto manual de entrada. Vou colocar aqui que é do administrativo. Vai ser da conta Nubank, né, que a gente tá mexendo. Foi feito esse ajuste hoje. E, na verdade, ali ficou faltando acrescentar R$800, tá? E aí é só salvar. E pronto, nosso saldo ele já foi atualizado e a gente tem aqui o nosso ajuste de saldo de banco feito pela Ana, com o usuário Soulhold, né, que é o meu usuário, o valor que ele foi feito ali e que é uma entrada. E aqui a gente tem um saldo após essa movimentação, ok? Então, a gente viu aqui nesse treinamento as principais guias do teu financeiro, ok? Então, você vai começar agora a fazer suas tarefas de casa, que são colocar todas as contas bancárias, revisar ali sobre as condições e opções de pagamento, ok? Você também tem que cadastrar todas as despesas fixas da sua empresa, incluindo os fornecedores dessa despesa, se já não tiverem cadastrados os fornecedores, colocar todas as contas a pagar que vocês têm e também ajustando ali, já fazendo os orçamentos e lançando para contas a receber. Qualquer dúvida, podem acionar a equipe de suporte para ajudar vocês ou a equipe de sucesso do cliente. Até mais!